E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Joseph Rodrigues do canal Velhos Tempos. E hoje vamos falar da Polônia, esse país que tanto lutou. Foi o primeiro país a entrar na guerra, o último a sair, esse povo polonês que é batalhador, um povo guerreiro. Hoje vamos receber o professor Manuel Salvador Neto, que tem mais especialidade, mais conteúdo, um nome de peso para falar sobre esse assunto. Quero também chamar você para se inscrever aqui no canal, dar seu like, seu compartilhamento nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que o nosso conteúdo tenha mais relevância aqui na plataforma. Sem muita enrolação, sem delongas, vamos direto ao assunto. Vamos chamar o professor. Recebendo aqui hoje o professor Manuel Salvador Neto. O professor, se apresente para o pessoal de casa aí sua trajetória. Olá a todos que estão contemplando aí esse vídeo. Sou Manuel Salvador Neto, estou professor de História, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também fiz letras, habilitação em língua polonesa pela Universidade Federal do Paraná também. E, como acho que já ficou claro, inclusive pelo que deve estar colocado aí como título desse vídeo, sou aí especialista, ou estou trilhando esse caminho aí da especialidade do estudo da história polonesa. A gente vai fazer algumas perguntas para a gente se aprofundar mais no tema, que esse tema é tão interessante para esse povo que é tão guerreiro e está aí até hoje mostrando o que é nacionalismo, que não está para perder. Então, a primeira pergunta é como se encontrava na época, professor, a Polônia? Como realmente era a situação? Esse é um tópico que eu acho muito interessante. Eu acho que é muito proveitoso você trazer à tona aí essa discussão. Porque eu acho que levanta uma bola de algo que a gente não fala muito, que é a Polônia. Uma situação que eu acho que talvez seja clara e que talvez tenha trago muitos aqui nesse vídeo mesmo, é a temática da Segunda Guerra Mundial, e não necessariamente a temática da história polonesa. Então a gente tem que saber propiciar esses momentos para a gente falar que Polônia é essa, que país é esse que agora, nesse momento da Segunda Guerra Mundial, tem um protagonismo, né? Um protagonismo muito do negativo, sendo o palco da guerra, o grande palco da Segunda Guerra Mundial é a Polônia. Nós podemos falar que na Primeira Guerra Mundial o grande palco da Primeira Guerra foi a fronteira entre o Império Alemão e a França. Nós podemos claramente dizer que o grande palco da Segunda Guerra Mundial é a Polônia. Então, que Polônia é essa que havia? Era uma Polônia em reconstrução, em todos os níveis. Talvez a gente possa até dizer uma Polônia em construção. Porque é uma Polônia que não só está saindo também da traumática Primeira Guerra Mundial, nesses fatídicos anos do entre-guerra, como a gente costuma dizer, década de 20, década de 30, mas no caso específico da história polonesa, nós estamos falando de uma nação que está voltando a existir depois de 120 anos, sem constar nos mapas do território europeu. A Polônia, lá no século XVIII, passou por um processo que nós chamamos das partilhas da Polônia. E foi, então, repartida entre três grandes potências da época. E na historiografia polonesa nós costumamos também nos referir como a aliança das três águias negras, né? Em referência ao símbolo da Áustria-Hungria, ao símbolo do Império Russo e ao símbolo do Império Alemão. Naquele momento a Polônia deixa de existir e está então esfacelada, né? Ali ela está então esquartejada dentro do território dessas nações. Com o final da Primeira Guerra Mundial, a Polônia volta a existir por toda uma questão da geopolítica, que havia essa necessidade de criar o que a gente chama muito de Estado tampão ali entre agora a recém-surgida Rússia socialista, que dava muito medo, deixava todo mundo de cabelo em pé no restante da Europa, né? E as potências, as grandes potências centrais, né? A própria Alemanha, a França, né? E a Inglaterra. Então, o que a gente tem que pensar? Não havia uma nação. Então, todo um aparato estatal teria que ser criado. E estava sendo criado naquele tempo. E a gente tem que pensar nisso, desde a questão das instituições estatais em si, daquela questão, vamos dizer assim, imaginativa, a gente pode dizer, né? Então, o que é o judiciário, o que vai ser o executivo, o que vai ser o legislativo, até a gente pensar realmente em algo físico. Os prédios para abrigar essas instituições, as pessoas que vão ocupar esses cargos. Então é um país que, como coloquei no início, em muita gente pode dizer que é um país que estava passando ainda por uma reconstrução, e em muita gente pode dizer que era um país que estava se construindo
porque agora, depois de 120 anos sumida, a Polônia estava se permitindo voltar a constar nos mapas. Tudo isso é muito importante para a gente pensar o porquê a gente, quando vai estudar a história da Polônia, e a gente vai ouvir falar da Polônia na Segunda Guerra Mundial, fica tão forte para nós essa imagem da Polônia como um saco de pancadas, ou de um país que foi, em semanas, obliterado pelas forças do exército nazista, tá? Porque era uma nação que estava numa posição fragilizada. Fragilizada também do ponto de vista da política internacional, é interessante falar. A gente sabe toda aquela situação que tem a ver dessa aliança que a Polônia tinha com a França e com a Inglaterra. Logo, logo a gente vai acabar comentando um pouco mais sobre isso. Os ingleses mesmo já estavam cansados já da politicagem polonesa, né? O antigo primeiro-ministro inglês chegou num momento a dizer: é difícil ficar do lado dos polacos, porque eles têm briga com todo mundo que está no entorno deles. É difícil você querer ajudar esses caras, sabe? Então, havia todo um contexto para justificar talvez uma situação de ser suscetível a acontecer o que aconteceu na Polônia. Tá? E eu acho que, para finalizar, que eu acho que é interessante comentar, é que a Polônia, naquele tempo, passava por um regime que a gente chama de sanacja, que era um regime, talvez, a experiência mais próxima do que foi um fascismo do entre-guerras na nação polonesa. Então, era praticamente um molde ditatorial que existia na Polônia. Enfim, acho que sobre essa Polônia que pré-existe, acho que seriam mais ou menos esses tópicos que seriam legais aí de comentar. E ela debateu com o tema de que teve uma falsa agressão polonesa aos nazistas. Eles deram isso como desculpa? Essa daí já é uma situação, às vezes, que já é um pouquinho mais conhecida já hoje, né? Isso consta facilmente nos livros de história polonesa que você vai ler, tanto uma história mais geral, quanto se você for ler algo específico sobre esses tempos da guerra, de que não passou de uma parte de uma grande peça teatral que já estava toda arquitetada, essa falsa agressão da Polônia contra o Terceiro Reich, né? Então, há uma passagem que lembro de memória de uma fonte que peguei, do Adam Zamoyski, que é um grande historiador polonês, que ele praticamente narra, né, um momento em que teriam sido pegos prisioneiros alemães. Esses caras teriam sido vestidos com uniformes polacos, uniformes do exército polonês, e teriam ali encenado um ataque a uma rádio em Gleiwitz, na Alemanha, para justificar, então, através desse atentado, uma agressão polonesa e justificar, então, não só o ataque do Terceiro Reich contra a Alemanha, mas também causar, de certa forma, nos aliados, Grã-Bretanha, né? Aliás, Inglaterra e França, um certo sentimento de inoperância, ok? Porque havia ali uma situação que não estava muito bem narrada. Isso vai ser determinante, porque a gente sabe o que aconteceu nesses primeiros momentos, onde se esperava, principalmente os poloneses esperavam, um ataque forte partindo da linha Maginot dos franceses, quando na verdade o que a gente vai ter é uma entrega de panfletos nas cidades alemãs, tentando inflamar a população alemã e contra essa guerra iminente que estava se armando ali no dia 1º de setembro, né? Então, na verdade, foi essa situação, realmente algo arquitetado e encenado. Teatrado mesmo. Teatral. Com certeza a gente pode colocar no termo de teatral se a gente pensar no que foi o Tratado Ribbentrop-Molotov, né? Aí, com certeza, a gente vai pensar como disse, só uma parte dessa peça, desse grande teatro aí que foi armado. Hitler tinha certeza que os aliados poloneses nada faria? Os aliados da época, a Inglaterra, a França? Isso é uma coisa interessante, porque eu costumo dizer assim que foi uma cartada, sabe? Tipo uma trocada, assim, quando você está jogando. Então foi uma grande aposta, né? E em todos os sentidos seria uma grande aposta, porque o Hitler vai empenhar o seu Blitzkrieg na Alemanha, né?
vai colocar a maior parte dos seus exércitos para a fronteira leste e vai ficar com as suas costas desprotegidas. E realmente, os franceses depois vão algumas porções de expressão logo no início da guerra, mas não vão avançar muito. Exatamente porque o Hitler apostou em toda aquela situação que se criou, não só da agressão que teria partido primeiramente da Polônia, mas também por conta do armistício que o Ribbentrop-Molotov trouxe com a União Soviética e o histórico que já existia de que a Inglaterra, e principalmente a Inglaterra, a França não tanto, mas principalmente a Inglaterra, estava tentando nos últimos anos sempre utilizar a diplomacia até as últimas consequências. Havia sido assim já na Primeira Guerra Mundial. Desde aqueles tempos de corrida imperialista, isso já vinha acontecendo. A Inglaterra despontando como uma grande diplomata. Então eles apostaram nisso e a sua aposta deu muito certo. Né? Uma situação tão interessante a gente comentar sobre isso, como a Polônia não só dependia de um auxílio que poderia vir da Inglaterra ou da França. A Romênia também era uma aliada polonesa. E a gente sabe, né, eles não querem que a gente lembre, mas tem vários paizinhos aí da Europa que estiveram do lado dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Esses caras, e hoje em dia, eles passam despercebidos, né? Quando a gente fala do eixo, né, a gente enche a boca para falar do eixo, a gente está falando, né, de Roma, né, a gente está falando da Itália, a gente está falando da Alemanha, a gente está falando do Japão, né? A gente fala do eixo, a gente lembra na hora do Mussolini, a gente lembra na hora do Hitler, do Hirohito, mas a gente não lembra que os romenos estavam apoiando eles, que os húngaros estavam apoiando eles, os búlgaros, os finlandeses. Então, assim, tem uma galerinha boa aí que passa despercebida nessa. Até mesmo a França, tem uma parte da França que colaborou depois. Com certeza, né? Os franceses, eles não gostam de lembrar disso também, né? Esse lado colaboracionista. E que muitos outros países, é que a França ficou mais feio, mas tem outros países que, mais forçadamente que a França, foram colaboracionistas também do regime nazista. Depois a gente pode citar a Croácia, a Eslovênia, né? Uma galera ali da região dos Balcãs que acabou entrando no mesmo barco, né? Algo que nós não podemos falar da Polônia. Verdade. Porque assim que a Polônia é invadida, e percebe-se, principalmente depois que os russos invadem pelas costas depois, né? No dia 17 de setembro. A cúpula de poder polonês logo procura ir para o exterior, e no exterior concretiza ali um governo em exílio que vai negociar durante todo o tempo de guerra com os ingleses, com os americanos, depois que os americanos aparecerem, consequentemente com os próprios soviéticos, que também em parte foram seus algozes durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi um colaboracionista. Veja só que interessante. O exército polonês reagiu com garra a essa agressão? Com toda certeza. Com toda certeza agiu com garra. É interessante nesse sentido, porque a gente se esquece que entre o ataque alemão e o ataque dos soviéticos, a gente tem praticamente 2 semanas ali. Tá? Durante essas 2 semanas, não é um massacre que os nazistas vão perpetuar. O povo polonês vai fazer resistência e vai conseguir resistir durante essas 2 semanas. Jamais saberemos se durariam 3, 4 ou mais. O fato é que a derrocada polonesa, ela se consuma quando os soviéticos fazem um avanço pela fronteira leste. Né? Então, com toda certeza, o povo polonês responde com força, por conta de toda essa questão diplomática, de Inglaterra e França não estarem tão interessados em serem arrastados novamente para uma grande guerra. Os exércitos poloneses não conseguiram se organizar e responder de maneira muito dinâmica, foi uma coisa um pouco desorganizada. A gente tem que lembrar que, como eu falei, uma nação em construção ou uma nação em reconstrução. Então, obviamente, estamos falando sim de uma nação também militarmente menos preparada do que a máquina nazista, que, para nós que já conhecemos um pouquinho, né, dessa história, né, Joseph, nós sabemos a máquina nazista era imparável naquele momento, no início da guerra. Nem Estados Unidos, nem a União Soviética, no início da guerra, quiçá poderiam imaginar fazer frente ao que era o exército nazista.
durante a guerra, com o esforço de guerra, conseguiram não só se igualar, mas a superar. Mas o fato é que, naquele momento, ninguém conseguiria. E os poloneses provavelmente não conseguiriam. Mas até onde a gente viu, até aquele fatídico dia 17 de setembro, que marca a invasão dos soviéticos pela fronteira leste, os poloneses estavam aguerridos e lutando. Algo que a gente pode pensar é que os poloneses são um povo que, como disse, depois de 120 anos na mão de estrangeiros, era um povo desconfiado. E são um povo desconfiado até hoje, né? Inclusive, para quem às vezes não sabe, eu sou de Curitiba. E aqui em Curitiba é a maior colônia de poloneses no Brasil. Segunda maior no mundo. Né? Só perto para Chicago, nos Estados Unidos. E o jeito do curitibano é famoso no Brasil, né? O bicho é mais fechado, meio bruto, né? Mas nada meio matemado. E aqui diz, né, que isso é por causa da polacada que tem por aqui. Eu acredito que seja um pouco disso mesmo. Então, como um povo desconfiado que era, eles não faziam aquele julgo do Hitler, como muitos outros faziam, e querem que a gente esqueça agora também, de que era um grandioso estadista. Tá? Tinham, sim, grandes desconfianças de Hitler, e muitas mais de Stalin, tá? Naqueles tempos, antes da guerra. Então, a gente pode pensar que era um povo que lutou com garra, porque também já esperava que isso poderia acontecer. Já esperava que alguma incursão poderia acontecer. Piłsudski, que é um dos grandes líderes políticos da Polônia no período entre guerras, o maior, dá para dizer facilmente, ele, por vezes, recusou de se reunir com Hitler, que tinha um interesse de conversar com ele, e há fontes que comprovam que ele chegou a cogitar realmente atacar a Alemanha, fazer um ataque preventivo. Mas isso muito antes da guerra acontecer, porque já havia o temor de que a Alemanha tivesse em seu interesse estender sua zona de influência também para as terras polonesas. Tá? Ô, professor, fala um pouco do seu canal, divulga o seu canal para o pessoal de casa, no Instagram, deixa aqui, lembrar o pessoal de casa para estar escrevendo do canal do professor e dar uma olhada no Instagram do professor. Com certeza, galera, convido todos a conhecer o meu canal. Meu canal chama-se Cena Histórica, tá? E, como vocês já devem imaginar, né, a linha principal do canal é falar sobre a história polonesa. Estou fazendo um apanhadão lá, sabe, José? Estou pegando lá desde o nascedouro da Polônia, conceito de geografia polonesa, e estou evoluindo aos poucos, né? Me divertindo muito, né? Agora a gente está chegando ali, falando agora de renascimento polonês, reforma polonesa, né? Eu acho que vai demorar um bom tempo para a gente chegar nos temas que nós estamos tratando aqui nesse vídeo, tá? Mas um dia vamos chegar lá, tá? Então, depois você vai falar também da questão do Napoleão, juntou umas... Com certeza, no seu canal. Com certeza, né? Napoleão, que acho que assim, ó, de personagens históricos não poloneses é o mais amado dentro da Polônia. Isso, tá até no hino, né? Até no hino polonês, né? Napoleão nos permitiu a independência novamente. É alguma coisa semelhante a isso que diz lá no hino polonês. Isso. E houve literalmente cavalos contra tanques? Olha, essa é sensacional. É uma das máximas assim, de Segunda Guerra Mundial, né? Houve, olha, todos os exércitos usavam cavalos ainda na Segunda Guerra Mundial e usavam também tanques. Mas o fato é que era uma nação menos preparada militarmente? Sim, era. Já citei isso para vocês. É essa realidade que querem passar de que era completamente despreparado e completamente arcaico o exército polonês? Não o era. Porque se o fosse, como já disse também, não teria perdurado 2 semanas, né, vamos colocar aí 2 semanas lutando contra essa máquina de guerra que era a máquina do Terceiro Reich. Então, ou os tanques eram tanques sem gasolina, ou os cavalos eram cavalos de 8 patas. Não tem outra coisa para dizer. Tá? Então aqui nós estamos usando a matemática e a lógica da coisa. Se fosse assim uma disparidade tão grande, teria sido um conflito de 3 dias e não um conflito de 2 semanas. Tá? A Alemanha nazista entrou por um lado e, sem esperar, a União Soviética entrou pelo outro. Foi um susto para a população? Como que foi isso aí? Tá, então aqui vamos com calma, porque agora a gente vai entrar numa das coisas mais
maiores aqui do negócio, que é o Tratado Ribbentrop-Molotov. Né? Isso. Ribbentrop do lado alemão, Molotov do lado russo, né? Bem do jeitão russo, né? Molotov. Então, assim, primeira coisa, o Tratado de Não Agressão entre os russos e os alemães, ele foi recebido com choque no mundo todo. Por quê? Essa negociação entre os russos e os alemães ocorria paralelamente ao fato de uma negociação entre os soviéticos com os franceses e com os britânicos, que acabou não saindo. Então isso já deixou todo mundo espantado. Né? Se não me engano, na verdade, eles encerram as negociações com a França e com a Inglaterra e poucos dias depois já é assinado o Tratado Ribbentrop-Molotov com os alemães. Algumas pessoas até acharam isso positivo do ponto de vista da geopolítica daquele momento, que podia instaurar até mais paz na Europa do que, na verdade, o que acabou acontecendo. Isso é o que se sabia do Tratado Ribbentrop-Molotov durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra era isso que se sabia. O protocolo secreto que acordava as zonas de influência, os limites das zonas de influência nazista e soviético, a fronteira entre essas duas nações, a invasão mútua à Polônia e também de algumas outras regiões, como da Finlândia, também foi acordado ali que os soviéticos poderiam apostar na região da Finlândia. Isso tudo veio à tona com quem a guerra em 1945. Durante obviamente ninguém é bobo, né? As movimentações foram um tanto quanto sincronizadas, né? Então, principalmente os finlandeses. Os finlandeses, há indícios de que realmente pela espionagem finlandesa, serviço de inteligência finlandesa, realmente encontrou vestígios que comprovavam já a existência desse protocolo secreto. E os poloneses, que como já falei, já tinham uma desconfiança já há bom tempo que algo poderia vir de ambos os lados, porque já tinham sofrido com essas duas nações, também já desconfiavam que poderia ter alguma coisa acordado entre essas nações. Então, o tratado, no primeiro momento, é um tratado de não agressão entre essas duas nações. Isso era o que se sabia. Depois se descobre que secretamente havia um protocolo de toda essa movimentação de invasão mútua da Polônia, que começa com a Alemanha e 16 dias depois vai acontecer a invasão por parte dos soviéticos. Que também tem uma situação. Porque, a princípio, o que se sabia é que os soviéticos só fizeram a parte deles dias mais tarde, porque demorou pela aprovação no soviete supremo, né, o maior soviete russo, né, porque vai passando, né, quase como um sistema judiciário, né, ou legislativo, vai passando em instâncias, até ser aprovado pelo Supremo Soviético Russo. E isso durou um certo tempo, né, para que ocorresse. A burocracia. O processo burocrático soviético, né, que com certeza não era nada simples. E após essa aprovação, então, no dia seguinte teriam feito a invasão. Hoje já há vestígios de que, na verdade, Stalin, raposa como era, muito esperto, ele estava querendo saber se esse plano do Hitler ia realmente dar boa. Porque se tivesse irrompido uma grande invasão francesa pela culatra do Terceiro Reich, como a gente já comentou antes, que poderia ter acontecido, de que adiantaria fazer essa movimentação e ficar feio pro seu lado depois? Então, 2 semanas depois da invasão feita na Polônia e sem a França fazer grandes ganhos nas costas da Alemanha, estava claro que os aliados da Polônia não estavam com nada. E aí vai vir com aquela historinha da carochinha, de que precisaria, então, se apossar daquelas terras polônicas para garantir a segurança das repúblicas soviéticas mais ocidentais. A Ucrânia, o que hoje é, né, o Belarus, a Ucrânia, a Letônia, né, e outras regiões, né. E qual foi a desculpa que Stalin alegou para invadir a Polônia? O que foi falado na época? Então, a grande desculpa foi como já citei, né? De que era necessário para garantir a segurança da União Soviética, principalmente dessas repúblicas mais a oeste, né? Essas que faziam fronteira naquele tempo com a Polônia, teriam que ser, então, asseguradas por conta dos avanços dos nazistas. Né? Então, eles dominam essa região da Polônia, que era uma região que estava ilhada naquele momento ali,
já que os nazistas já tinham invadido uma metade, e fazem então essa ocupação. E por que construir os campos de concentrações na Polônia, professor? Então, só uma coisa, Joseph. Quero fazer um adendo à última... Fica à vontade, fica à vontade. Pode ser? Só uma coisa que eu acho interessante comentar, que a gente vê que quando a gente mais fala de guerra, a gente fala muito de fronteira, a gente fala muito da geografia daquele momento. A Polônia daquele momento, aproveite esse daqui para dizer, é uma Polônia muito diferente da Polônia que a gente conhece hoje. Isso. Tá, gente? É uma Polônia muito mais oriental do que a Polônia que a gente conhece hoje. A Polônia ela foi ocidentalizada, vamos dizer assim. Ela foi jogada mais para o lado do ocidente, tá? Abarcando ali até a teor de ressarcimento terras que antes pertenciam à Alemanha nazista. Mas nesse momento, vastas áreas do que hoje é o Belarus, do que hoje é a Ucrânia, pertenciam à Polônia. Tá? Então é uma Polônia com um formato bem distinto do que a gente conhece hoje. Então, para quem está ouvindo, para quem está acompanhando esse vídeo e às vezes vai abrir, né? A gente gosta de estudar, assim, a gente vai abrir um mapa para dar uma olhada. A Polônia que você vai achar no mapa hoje é muito diferente da Polônia que nós encontrávamos naquele momento. Tá? Uma Polônia muito mais próxima, então, da Rússia, tá? Muito mais próxima da União Soviética, por isso esse interesse de ocupar aquela região e justificar tentando se proteger. E por que construir os campos de concentração na Polônia, professor? Isso é uma situação aí que vai envolver alguns... Primeiro que a gente tem que falar, campo de concentração não é novidade naqueles tempos, gente, por favor. Né? E nem campo de concentração é algo que existiu limitado à realidade do Terceiro Reich, pelo amor de Deus. Tá? Campo de concentração já rola há muito tempo. E os nossos amiguinhos europeus gostavam já de um campinho de concentração muito antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o campo de concentração, primeiro a gente tem que entender qual que é a funcionalidade dele. Você pegar um grupo que é indesejado por você e colocar ele sob controle num lugar escuso. Criar um reduto para esses caras ficar. Tá? Isso vão ser inimigos políticos, isso étnicos, raciais, os quais você não deseja. Tá? Então, o campo de concentração já foi utilizado para todas essas funcionalidades. Por que diversos campos de concentração na Polônia? Por que eles chegaram a ter o trabalho de trazer gente lá da Holanda? Porque trouxeram dos Países Baixos gente para ir para campo de concentração lá na Polônia. Porque lá, daí para dentro do contexto do que é a Alemanha nazista, havia uma população gigantesca de judeus e eles tinham, né, essa intenção de tirar essas pessoas do convívio social, fazer essa limpeza social e exterminar essas pessoas. Né? Então, nada mais lógico para eles do que construir esses grandes campos de concentração, né? Porque houveram campos de concentração em outras regiões. Então, assim, se nós formos pensar do ponto de vista da Alemanha nazista, por que construir na Polônia? E a razão está no fato de que eles queriam fazer uma limpeza racial e fazer um extermínio da população judaica, que era muito grande. A população de judeus na Polônia era expressiva. Então, os grandes campos de concentração, e lê-se aqui, dos campos de concentração são os campos também de extermínio, porque muitos eram só de trabalho forçado. Vão ser em solo polonês, e lá eles vão perpetrar, então, essa higienização social que eles ali intentavam. Esse é o grande objetivo do campo de concentração, e essa é a razão de que nós vamos ter Treblinka, nós vamos ter Auschwitz, que vão ser feitos em terras polonesas. E há outros campos menores. Uma outra situação que eu acho interessante de comentar é o que eles ganham, né, exterminando uma grande parte dessa população. Né? Será que é só esse ódio racial mesmo? E eu e muitos outros historiadores vão dizer que não. Quando a gente pega e vê a real figura de que não são só os judeus, mas também aqueles de ideário político contrário ao que se pregava na época, os próprios eslavos em geral, vistos como povos subalternos, uma raça menor, das raças europeias, a mais ralé de todas, os ciganos, ou vários outros grupos, você está abrindo portas, você está abrindo espaço, porque o Reich não está só dominando a Polônia,
O Reich tem por objetivo absorver, tá, gente? Às vezes a gente não tem essa noção. Tá? Então, naquele momento, eles estão invadindo e logo eles vão estar digerindo esses terrenos. E ali vão estar instalando populações alemãs, arianas, portanto, então, que ali vão cultivar, que ali vão construir fábricas e ali vão prosperar. Beleza? Então, quando você tira um caminhão de gente de um lugar, você abre espaço para que novas pessoas ali sejam instaladas. Tá? E isso também é um tipo de política que é comum a vários tipos de regimes que a gente já viu ao longo da história. Não é para menos que depois, o próprio governo que se vai criar na Polônia, após a Segunda Guerra Mundial, vai expulsar da Polônia muitos alemães que se instalaram lá. Alguns que se instalaram durante o tempo do Reich e outros que já estavam há muito tempo antes. A própria região da Silésia é uma região de uma forte presença étnica alemã, vamos dizer assim. E esses caras foram expulsos. Interessante. Tiveram que retornar para a Alemanha. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente também. E já de início, os alemães levaram os poloneses para o campo de concentração? Olha, Joseph, a gente pode dizer que sim. Tá? Tanto os judeus como os ciganos, né, todos esses grupos vão ser levados para o campo de concentração já muito cedo. A gente conseguir colocar qual foi primeiro, esse tipo de coisa, ao menos ao que eu já tive conhecimento, as fontes que já tive contato, é inconclusivo, vamos dizer assim. Tá? Então isso vai acontecer, a saída aos campos de concentração vai acontecer muito cedo, com esses diversos alvos que já citei, e inclusive muitos desses alvos que vêm de grandes regiões urbanas, que eles vão ser encontrados nas pequenas cidades, aldeias, né, até para a gente dizer assim, do interior da Polônia, eles não vão se dar nenhum trabalho de deslocar, não vão se dar nenhum trabalho logístico de deslocar essas pessoas para os campos de concentração. Tá? E principalmente os judeus, né, que era o principal alvo, muitos deles no interior da Polônia vão ser simplesmente executados aonde eram encontrados. Tá? Ou seja, nunca sequer chegaram a conhecer o que era um gueto, nunca chegaram sequer a conhecer o que era um campo de concentração. Foi mesmo um paredão de fuzilamento para diversos deles pelo interior da Polônia. E com os campos de concentrações, esses tais guetos foram eliminados? Não. Tá? Ao menos por algum tempo, foram coisas que coexistiram. Os campos de concentração e os guetos. Tem um filme que eu acho muito bom, muito interessante, que fala muito desse contexto da Polônia na Segunda Guerra, que é O Pianista. Tenho certeza que muitos já assistiram. É famoso. Você já viu? Naquele filme tem uma passagem que mostra, né, o como do gueto, se passa no gueto de Varsóvia, não era o único gueto, havia diversos guetos pela Polônia, assim como haviam diversos campos de concentração. Os maiores guetos eram o gueto de Łódź, né, que nas literaturas aí em português a gente conhece de forma abrasileirada, aportuguesada como Lodz, tá? E Varsóvia, eram os dois maiores guetos da Polônia. Tá? E nesse filme mostra, em algumas cenas, como foi acontecendo um processo de quase que de deportar, né, realmente esse processo logístico, de levar alguns judeus que estavam lá enclausurados no gueto para os campos de concentração, principalmente no gueto de Varsóvia, que claro, falar que é comprovado é muito complexo, falar que qualquer coisa é comprovada em história, principalmente. Mas levando em consideração um estudo que a gente pode fazer de referências, né, e tudo mais, possivelmente o gueto de Varsóvia foi a maior concentração populacional da história da humanidade. Nunca na história do homem houve tanta gente apinhada no mesmo lugar. Isso se torna um problema, obviamente. Né? Se torna um problema para os alemães também, né? Conter tanta gente no mesmo lugar. E então vai haver esses momentos em que eles vão pegar essa população judia que está no gueto e levar para os campos de concentração. Então são duas realidades opressivas que vão coexistir. E como que esses guetos funcionavam, professor? Bom, basicamente o conceito do gueto, né, você vai pegar uma região da cidade, um distrito, um bairro, eles eram cercados, no início eles não foram cercados de primeiro momento, tá? Primeiro eles
pegam a população judia, realocam eles neste bairro. Num segundo momento, eles fecham esse bairro vai enclausurado, ok? Se não me falha a memória, o primeiro bairro a ser enclausurado é o de Lodz, o primeiro gueto é o de Lodz, ou o Łódź, como nós falamos em polonês, e posteriormente nós temos o de Varsóvia. E posteriormente isso deve ter acontecido com a maior parte dos outros 1000 guetos que tiveram em todo o território ocupado pelo Reich. Tá? Então, pense que é um bairro completamente cercado, completamente murado, ok? Com pequenos pontos onde há alguma locomoção de pessoas, completamente controlado pelos soldados, ok? Nazistas, e quando não eram os soldados alemães, são as polícias alemãs, tá? Ou então mesmo nós tivemos, né, as polícias de contenção judaicas, né? Então, para ter um pouco mais de, como que é mesmo o termo, né, ração, né? Você recebeu um pouco mais de alimento. Alguns integrantes do gueto, judeus, se sujeitavam a trabalhar com uma polícia de contenção judaica, ou seja, trabalhar para os nazistas para conter, ou instaurar ao menos uma segurança, alguma coisa do tipo, uma ordem dentro do gueto. Tá? Então, esses caras que vão controlar esse fluxo das pessoas ali dentro, ok? Então, é uma situação de insalubridade extrema, de falta de alimento, falta de tratamento médico, falta de saneamento básico, famílias inteiras apinhadas em pequenos apartamentos, ok? E o que é muito louco é mesmo com toda essa situação, tanto dentro dos guetos quanto fora, a gente vai ter uma imprensa clandestina, a gente vai ter grupos que estão ali o tempo todo tramando, né? Depois de uma certa altura, com certeza a gente sabe isso por fontes, tramando uma tentativa de liberdade, de fuga, de revolta, de sublevação, tudo isso debaixo do nariz dos alemães. Isso é muito surpreendente. Quando a gente pensa em algo, se você fala, pense num aparato opressivo, você vai pensar no aparato hitlerista. E às vezes a gente pensa que é algo que nada passava por eles, mas passava, muita coisa passava. E alguns conseguiam fugir? Para onde eles iam quando fugiam? Essa é uma pergunta interessante, Joseph. Eu não vou saber te colocar em nomes de exemplos de pessoas que fugiram dos guetos, mas nós temos exemplos de vários sobreviventes, né, dos guetos, e também aí tem indício até de sobrevivente da câmara de gás. Não estou falando nem do campo de concentração. Gente que entrou na câmara de gás, um monte de gente morreu e o cara não morreu. Tá? A gente tem que entender que aconteceu isso. Tá? E eu acho que facilmente dá para a gente citar o próprio protagonista lá, daquela história real que mostra no filme O Pianista. Ele é um cara que ficou para trás no gueto, e do gueto ele sobreviveu. Tá? Então, acho que facilmente a gente pode dizer que houve sim fugas do gueto. Agora, colocar em nomes, em exemplos emblemáticos, eu não saberia te colocar, seria uma limitação do meu conhecimento aqui. Mas com certeza a gente conseguiria encontrar algumas histórias muito interessantes aí pela internet e nos livros. Ô, professor, agora uma questão que fica até mesmo pesada, porque criança, sempre que você fala de criança é pesado, né? É uma coisa muito assim, tudo claramente que é sério, mas fala de criança, corta muito mais ainda o sentimento das pessoas. E como que era a situação das crianças? Completamente desumanizadas, né, cara? Existia com toda aquela população que está enclausurada dentro do gueto. Né? Como você falou, ele cortar o coração da parcela populacional, com certeza são as que estão mais suscetíveis a todo tipo de criminalidade, todo tipo de abuso, todo tipo de situação, e elas não vão ter amparo nenhum, senão um amparo familiar. Tá? O que é de interessante citar sobre as crianças em específico, Joseph, é o fato de que, no primeiro momento que o governo nazista chega e começa, então, a fazer esse trabalho dessa limpeza racial, começa a passar esse pente fino, nós temos muitas narrativas conservadas de que quando se encontrava alguma criança com, vamos dizer assim, com
aquela aparência ariana, loirinha, branquinha, essas crianças eram tiradas do seio familiar e eram levadas para serem criadas na Alemanha. Tá? Então, há vestígios disso. O que, em todos os sentidos de questão ideológica, antissemita, que a gente possa pensar que esteja relacionado com isso, é absurdamente contraditório, né? Então, assim, eles não procuraram saber, será que é uma família que tem alguma ascendência judia, são poloneses, são eslavos, são isso e aquilo, não. Atendeu ao perfil fenotípico de aparência para o que é o padrão do ariano, pegavam essas crianças e levavam para famílias alemãs serem, então, lá criados. Tá? Então, esse é um pequeno pedaço do que a gente pode pensar do que talvez seja uma história da infância durante a Segunda Guerra Mundial. Horrível, né, rapaz? Como que foi? Horrível, com certeza, com certeza. Você quer falar um pouco sobre o Levante de Varsóvia? Acho que não tem como não falar do Levante de Varsóvia, né? Foi incrível mesmo. Como, né? Mais um Levante de Varsóvia, né? Vale citar rapidamente essa desambiguação. Né? Nós temos um Levante de Varsóvia também, lá no século XIX, deve ser 1800 e agora vai me falhar a memória, tá? Que é daqueles tempos que citei que dos 20 anos que a Polônia fica desaparecida. Fica. Isso é uma das... aquele Levante de Varsóvia também não dá certo. Mas é um Levante de Varsóvia que politicamente serviu muito mais do que esse da Segunda Guerra. Porque aquele Levante deixou claro, existe uma nação ali dentro. Hoje são 3 países que estão ali, 3 impérios naquele tempo. Mas ali naquele miolo há uma nação que clama por sua independência. Tá? E aqui já estou dando uns spoilers de onde eu vou chegar quando eu paro para falar sobre o Levante de Varsóvia. Então, esse Levante da Segunda Guerra Mundial seria um segundo Levante de Varsóvia, que acontece num outro momento, outra situação política. Mas o valor é praticamente o mesmo. É uma nação que clama por sua liberdade, é um povo que ama a sua bandeira, que ama os seus símbolos, né, e quer se libertar. Basicamente, o Levante de Varsóvia foi feito pelo AK, o Armia Krajova, ou que a gente poderia traduzir como o Exército Nacional. Tá? Basicamente, era um dos vários grupos armados poloneses que continuavam a lutar na Segunda Guerra Mundial, aliados aí no momento dos soviéticos, nesse momento também dos Estados Unidos. Tá? E esse levante quis, então, libertar a cidade de Varsóvia, né, num primeiro momento, para enfraquecer os alemães, já que a Operação Barbarossa já tinha se mostrado um fracasso nesse momento, a Batalha de Stalingrado já tinha tomado a sua grande virada para o lado dos soviéticos, e agora o exército vinha atrás do coro da Wehrmacht com toda a força. Tá? Então, os poloneses resolvem fazer esse levante, que vai dar muito errado, né? Vai dar muito errado, vai morrer muita gente e vai fazer com que os alemães batam um carimbo de que vamos apagar Varsóvia do mapa. Vão bombardear Varsóvia, que já não estava pouco bombardeada naquela altura do campeonato, e foi até bombardeada pelos soviéticos em auxílio ao Levante de Varsóvia durante o Levante. Então, assim, gente, pensa, Varsóvia está completamente destruída. Varsóvia é um troço horrível. Um dia que tiver a oportunidade, você vai lá em Varsóvia, você anda, cada esquina que você para, tem uma placa lá falando, ó, aqui morreu tanta gente tal dia, aqui tantas pessoas foram executadas, aqui ficava tal coisa que foi demolida. É um troço horrível. Você parar para ler tudo que tem de memorial em Varsóvia, você fica depressivo, acaba com o teu passeio. Eu li no livro do Dimas Cruz que houve uso de gás, porque os poloneses no Levante, muitos ficavam no subsolo, corriam para o subsolo, e ficava difícil o acesso para os alemães ali. Mas também tem um boato que não houve uso de gás na Segunda Guerra Mundial. Eu também achei poucas fontes sobre isso. Você achou alguma coisa sobre isso? Você quer falar sobre isso? Achei curiosíssima essa pergunta. E foi a primeira que eu fui atrás, assim, dessas mais capciosas para encontrar, né, uma resposta para isso. Confesso que no que você perguntou, para mim parecia algo bem consumado, esse uso de gás nos esgotos de Varsóvia, porque é conhecidíssimo esse evento, e que os esgotos foram utilizados, né,
para movimentar tropas, para movimentar armamento, mantimentos, feridos e inclusive articular ali sabotagens de todo tipo contra o exército alemão. Eu fui atrás e confesso que dos dois historiadores que eu vejo como pilares aí para o estudo de história da Polônia, que é o Adam Zamoyski e o Norman Davis, ambos citam que teria acontecido esse uso de gás. O Davis, tá, do que ele fala, teria sido usado gás, mas não cita que gás. E o Zamoyski, ao menos, adiciona a característica de ter sido um gás venenoso. Tá? Então, também não cita que gás exatamente é esse. Se é um gás lacrimogêneo, se é um gás mostarda, um gás pimenta, algo semelhante, algo que poderiam usar naquele momento. Mas que teriam sido usado gás. E se a gente for parar para pensar também do ponto de vista lógico, o pessoal apinhado no esgoto, poxa, é uma puta jogada você usar gás contra o pessoal para tentar tirar eles de lá. Horrível, né? E por que o Stalin não ajudou no levante, professor? Eu sei, mas muita gente em casa não sabe. Dá uma luz pra gente aí. Por que ele parou, estacionou as tropas e ficou vendo aquilo tudo ali desenrolar? Por que ele deu a ordem para ninguém fazer nada? Pois é. Essa é uma das pitadas, vamos dizer assim, de Guerra Fria que já acontece na Segunda Guerra Mundial, né? A gente pode falar da detonação das bombas do Japão como demonstrações de força dos americanos para com os soviéticos, então pitadas de Guerra Fria já na Segunda Guerra, podemos dizer que já são pitadas de Guerra Fria aqui para a Polônia, com a situação do Levante de Varsóvia. Porque o Stalin já estava preocupado em sabendo que passaria ali com suas tropas atrás dos nazistas, que já eliminasse qualquer tipo de resistência a um alinhamento ideológico com os soviéticos que pudesse existir entre os poloneses. Porque vamos lembrar, que nem eu já falei lá atrás, a Polônia em nenhum momento se tornou ou formou um governo conivente com os nazistas. Havia um governo, haviam representantes políticos poloneses que estavam o tempo todo negociando com as grandes potências aliadas. Então Stalin sabia muito bem o que estava rolando politicamente entre aqueles diversos grupos armados que estavam na Polônia e também fora da Polônia, participando de inúmeras outras missões, com sua força aérea no exílio, sua força naval no exílio, tudo isso daí o Stalin levou em consideração. Então, a gente pode pensar que para o Stalin, que via no AK, no Armia Krajova, como já falei, um inimigo potencial, por que então auxiliar esses caras a conseguir derrotar os nazistas se os nazistas já estão fazendo um trabalho para ele, que é apagar essa possível oposição que ele viria a ter nos momentos seguintes. Tá? Então, há um completo intuito político, tá, do governo soviético, que a gente coloca emblematicamente do Stalin, em não prestar esse auxílio no Levante de Varsóvia. Diziam eles que o Levante era uma loucura do ponto de vista estratégico e, portanto, não haveria cabimento deles fazer algum auxílio nesse sentido. O Churchill e o Roosevelt pressionaram muito o Stalin para conseguir obrigar ele, no mínimo, utilizar da sua força aérea para jogar mantimentos para os combatentes do Levante. E aconteceu. Então, ainda assim, depois de tudo que eu já falei, ainda eu tenho que dobrar a língua e ainda dizer que eles ajudaram. Esse é o pior, Joseph. A gente ainda tem que dizer que eles ajudaram, porque mandaram mantimentos depois de muita pressão. Mas aquele auxílio militar, ele não veio. Não veio. Pela história, a Polônia, por tudo que passou, se tornou um país muito forte, um país nacionalista. E quais lições que essa guerra deixou para a Polônia? O que deixou? O que tem feito a defesa? Hoje, a Polônia, né? Inclusive falei disso recentemente num vídeo no meu canal, sobre como a Polônia, agora ainda mais nesse governo conservador do Andrzej Duda, tem se preocupado especialmente com o seu exército.
e já aprovou um caminhão de investimento para o exército polonês que provavelmente nos anos futuros aí vai vir a se tornar o maior exército dos países que hoje fazem parte da União Europeia, tá? Visto a quantidade de soldados ativos e de reserva que quer deixar, tá? Um exército que está investindo também na sua tecnologia, tá? Então a Polônia, ela tem, como digo eu, aqui já trazendo uma leitura específica minha, tem entendido cada vez mais o seu papel na geopolítica europeia. Não há como lutar. Por talvez feio seja dizer um estado tampão, a Polônia está ali entre o que antes era a União Soviética, hoje continua sendo um grande vilão para o restante da Europa, que é a Rússia do Putin. Tá? Então a Polônia sabe que ela está nessa posição e que os outros países que estão lá na Europa Central estão esperando que eles segurem a bucha se alguma coisa acontecer. E o que você vai dizer para eles? Vai dizer, isso é injusto? É injusto, ponto final. Vai fazer o quê? Vai se armar. Tá? Então o governo conservador aí do Duda é um governo que está investindo muito no seu exército, é um povo muito aguerrido, porque volto em ideias que já passei para vocês aqui antes, gente. Ficou 120 anos fora do mapa por conta da ação externa. Depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Como os próprios historiadores poloneses dizem, a guerra não acabou em 45 para a Polônia. Continuou. A guerra vai continuar. Alguns dos mais críticos ao período socialista, porque isso é uma coisa que também tem na historiografia polonesa, alguns veem com melhores olhos, outros veem com olhos mais críticos, alguns vão dizer que a guerra vai durar até 89, que é o fim do período socialista polonês para quem... Mas se for olhar bem para ele, sim, né, professor? Visto que continua tendo perseguição, continua tendo sublevação, continua tendo conflito, a gente pode colocar nesses termos. Tá? Com certeza a gente pode colocar nesses termos. Ao menos, eu gosto de dizer que a guerra na Polônia vai durar pelo menos até ali 1952, 1951, que é quando esse governo marionete dos soviéticos vai realmente conseguir sufocar os grupos armados que tinham persistido desde a Segunda Guerra Mundial e que eram liberais e eram contra a instauração do social-comunismo na Polônia, vão finalmente ser derrotados. E aí esse governo vai, vamos dizer assim, realmente vai se consolidar no poder. Essa seria a visão que eu colocaria. A guerra na Polônia duraria até pelo menos essa data. Tá? Mas o fato é que, então, é uma história de resistência. Desde as partilhas da Polônia no século XVIII, a história da Polônia é a história de um povo que resiste. E um povo que resiste é um povo que, em algum nível, é um povo que tem medo. Tá? Então é um povo que, hoje, você pode ter certeza, e você vai ver isso na política polonesa, é um povo que não confia completamente nas instituições da União Europeia, porque quando confiou nas políticas de auxílio externo, se deu mal. Tá? Se deu mal na Segunda Guerra Mundial, se deu mal, de certa forma, também nas negociações da Primeira Guerra, tá? Se deu mal nas negociações da Segunda Guerra também. Os historiadores poloneses gostam muito de dizer que, dentre os vencedores, a Polônia foi a única derrotada, tá? Porque acaba ficando debaixo da asa da União Soviética. E, citando novamente um momento emblemático da história da Polônia, que poucos aqui devem conhecer, que é as partilhas da Polônia, também contava com auxílio externo, que não veio. Tá? Então é uma nação que não gosta muito de ficar dependendo dos outros hoje. Aprendeu essa lição. E é uma nação, obviamente, que olha para a Rússia com maus olhos. E que sabe que de lá há um perigo, em vários sentidos. E que se prepara, então, militarmente para tentar, ao menos, segurar as pontas. Esses, com certeza, foram grandes aprendizados que a nação polonesa teve nesse tempo. Há um boato aí que ela está querendo sair da União Europeia ou é só zum mesmo? Olha, ninguém é mãe de nada para dizer se não vai acontecer ou não. Mas o fato é o seguinte, se a gente for fazer essa análise, que muito eu já comentei agora rapidinho com vocês, se a Polônia hoje saísse da União Europeia, esse tal Polex que estão comentando, a Polônia ficaria ilhada politicamente e militarmente na Europa. E ficar numa posição dessa, ainda não mais no continente onde há mais contendas, tá?
talvez não há mais contendas do ponto de vista militar e político do que a África hoje, que é completamente fragmentada. Tá? É uma loucura. Tá? Seria um suicídio do ponto de vista político-militar hoje você ficar ilhado da maneira que a Polônia... Eu também penso assim. Porque os poloneses não querem uma aproximação com o Putin. Tá? E da União Europeia fez com que eles ficassem, então, ao menos num passo de inimizade com a União Europeia. Hoje já se fala que toda essa discussão do Polexit, desse não reconhecimento do governo polonês de todas as leis da Constituição da União Europeia, faria com que talvez tivesse uma permanência suja da Polônia na União Europeia. Já não seria algo positivo. Já permaneceria sendo visto como um participante de segunda importância. Não é por aí. Hoje, e é uma das coisas que abordei num vídeo recente no meu canal, a União Europeia tem cogitado a construção de um exército próprio. Acho que muitos de nós aí que acompanhamos os noticiários sabemos disso. Um exército europeu. Exatamente. Alguns países se opõem, outros países apoiam, né, por conta dessa queda de braço que há com o Putin. Se eu chego aqui e conto para vocês que hoje a Polônia está planejando com seus recursos talvez construir o maior exército dentro da União Europeia, vai ser interessante para a União Europeia e a Polônia sair também? Mas é claro que não. Não vai ser interessante. Então, muito provavelmente, isso é bochicho, isso é consequência de algumas movimentações políticas que talvez, mesmo nós que estamos fora desse contexto, a gente não consegue entender exatamente. Desacredito profundamente que isso possa ocorrer. Assim, agora a opinião minha, não é verdade absoluta. Eu, na minha opinião, acho que ideologias à parte, o pecado está no exagero. Mas quem dera se o Brasil tivesse um pouco da nacionalidade que a Polônia tem. Eu sei que precisa um pouco de nacionalidade, sim. O Brasil tem um pouco a aprender com eles, sim. Ô professor, para encerrar, eu quero passar a palavra para você, te agradecer profundamente aqui por estar dando à luz, esclarecendo esses assuntos polêmicos que foi no passado. A palavra é sua, professor. Joseph, só posso dizer que eu agradeço imensamente por esse espaço para estar aqui no teu canal, tá? Admiro o seu trabalho, gostei de conhecer você, gostei de estar aqui trocando essa ideia com você e com todos aí que estão assistindo aqui, que estão contemplando. Gostaria de dizer que a história, ela é sempre muito maleável, né? Muito dependente de interpretações, de suposições, às vezes é uma coxa de retalhos, e depende de nós conseguir entender o que há nesses espaços vazios que vão ficando com o tempo, né? Então, com certeza, acredito que muitos dos que estão assistindo têm várias informações legais, né, para contribuir com nós também com essa discussão. E a gente desvendar cada vez mais essa história da Segunda Guerra Mundial e também a história da Polônia. Convido a todos que deem um pulinho no meu canal, que conheçam mais a história dessa nação, essa nação gigantesca, forte, de uma história magnífica. A Polônia não é esse saco de pancada que nem muita gente imagina. A Polônia já foi uma nação das mais poderosas da Europa, politicamente, militarmente falando, expressivíssima, tá? Intrinsecamente ligada a grandes dinastias por relações sanguíneas. Tá? Então, a nação polonesa tem uma história esplendorosa, que pouca gente conhece. Convido a todos que passem lá no meu canal, no Cena Histórica, que conheçam um pouquinho mais dessa nação. E falando de quem é estudioso desse tema, Joseph, em específico agradeço por me dar espaço de falar da Polônia. Sei que o seu canal é um canal que se preza falar da Segunda Guerra Mundial, mas me dá esse espaço para, através da Segunda Guerra, falar também da Polônia na Segunda Guerra e muitas coisas da Polônia em outros sentidos que eu acho que acabou rolando aqui também e foi absurdamente proveitoso. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. E professor, a casa está sempre aberta. Até a próxima, tchau!